Hoje nós vamos estar falando sobre essa lição de número 3, sobre a salvação e o advento do Salvador. Nessa introdução aqui, está dizendo que todo o mistério da nossa criação e da nossa redenção está marcada pelo amor. Você crê que Deus é amor? Sim ou não? Então, se Deus é amor, a gente olha às vezes para as coisas que estão acontecendo aí fora, a gente vê tantas guerras, tantas pelejas, tantas lutas, tantas dissensões, tantas falcatruas, tanto roubo, tanta injustiça, que nos passa a impressão que se nós fôssemos Deus, nós não deixaríamos isso estar acontecendo. Se a gente fosse Deus, nada disso estava acontecendo, certo ou errado, irmão? Não é verdade? Parece que a gente não serve a um Deus de amor, porque quando a gente só olha para esse lado, a gente não consegue idealizar e visualizar um plano maior, porque os nossos olhos ficam presos nesse momento, nesse instante. Nós não conseguimos enxergar um segundo após esse momento. Nós não conseguimos fazer isso, diferentemente de Deus, que Ele tem, é como se a gente estivesse caminhando na rua, aqui andando, sem saber a localização direito, e Deus num satélite lá de cima, assim, visualizando todas as coisas, o mundo inteiro, tudo que está acontecendo aqui ao mesmo tempo. A gente pode perguntar, mas aonde que está essa vitória então, de Cristo? Será que o Cristo, que tipo de Cristo? Eu te digo uma coisa, a nossa vitória não está às vezes num Cristo que foi cuspido, às vezes não está simplesmente no Cristo que foi maltratado, mas a nossa vitória principalmente ela está no Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e nos garantiu a vida eterna através disso. A Bíblia inteira, a Bíblia toda, se nós formos ver de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, ela só tem um personagem, somente um personagem. Qual que é o personagem? Jesus. Fala de um único personagem, de Jesus. Alguns exemplos. Em Gênesis, por exemplo, ele é a semente da mulher. Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Lá em Levítico, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta. Se você for lá em Josué, ele é o general de guerra, o grande general. Juiz, o nosso libertador. Ruth, ele vai ser o remidor especial. Se a gente passa lá para o Novo Testamento, em Mateus, ele é o rei. Em Marcos, ele é o servo perfeito. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, é o filho de Deus. E termina em Apocalipse, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, para todos sempre. Ou seja, nós servimos a um Deus que conhece todas as coisas e está em todas as coisas. É por isso que dá tranquilidade, traz paz ao nosso coração, ao nosso espírito, quando nós falamos que estamos servindo a um Deus que é vivo, um Deus que é vivo. Vamos mais para frente. Aqui é a salvação de novo, na introdução, eu fiz questão de colocar mais uma telazinha aqui, que está dizendo que Deus não abandonou o ser humano após ele ter pecado. O que nós fazemos, eu te pergunto, o que nós fazemos quando as pessoas que estão ao nosso redor não atingem o patamar, ou não atingem as aspirações que nós temos dela? O que nós fazemos com esse tipo de pessoa? As pessoas pecam, as pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas que estão próximas da gente fazem coisas erradas, e a gente às vezes tem, na vida dessas pessoas, tem alguns projetos, idealizamos algumas coisas. O que normalmente nós fazemos com esse tipo de pessoas? Julgamos, excluímos, abandonamos. Pior do que isso, nós ignoramos essas pessoas, achamos elas fracas, não são merecedoras, já foram ajudadas demais, não merece o nosso esforço, não merece o nosso tempo que gasta, não é isso? Que às vezes acontece, porque é exatamente porque as pessoas falham, as pessoas
não consegue, às vezes, atingir o padrão que nós esperamos. Achamos as pessoas que, às vezes a gente começa tão bem uma coisa, você planeja, você visita, você vai na casa, você prega para alguém, você discipula alguém, mas ela cai uma vez, cai duas vezes, e você não consegue dar seguimento, porque você acha que o seu próprio padrão não merece estar passando por aquilo. Você se coloca como o medidor, como o aferidor daquela pessoa. E quando na realidade o nosso aferidor não somos simplesmente pessoas, nós devemos seguir, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas o padrão nosso não são homens, o padrão nosso é um padrão muito além, é um padrão muito superior, porque ele mesmo disse assim, olha, sede o quê? Perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. Quem de nós aqui, nós somos perfeitos? Algum perfeito aqui? Só para a gente saber. Tem alguém que é perfeito aqui? Fala a verdade. Quando as pessoas estão pecando perto da gente, a gente não tem vontade exatamente disso. Olha, eu coloquei um versículo aqui, que diferente de nós, o que Jesus fez, o que Ele continua fazendo, em João 13, no verso 1, diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, preste atenção, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o quê? O fim. Amou-os até o fim. É o que nós devemos fazer, amar as pessoas com seus defeitos, amar as pessoas com seus erros, amar as pessoas sem pré-julgamentos, amar as pessoas como Jesus amou. Tem um pensamento de C.S. Lewis que ele diz assim, nenhum homem é tão mau o bastante até que ele tenta de todas as formas ser bom. Nenhum homem sabe que é ruim o bastante até que ele tenta de todas as maneiras ser alguém bom. Somente existe um bom, somente um bom. Esse Jesus que nós estaremos e nós estamos falando, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Diga amém. Desde o início, o nosso Deus, Ele vive. Nós pecamos, a gente é diferente. A gente peca, a gente às vezes isola a pessoa, como eu falei. Mas Deus não. Você lembra lá do Éden? Por exemplo, quando Adão peca, e Deus chega para ele e pergunta assim, ele faz uma pergunta para Adão. A Bíblia diz que Deus andava no dia a dia, e que se encontrava com Adão. Eu não sei como que é isso, eu não consigo entender como que é isso, espiritualmente falando. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um encontro com Adão todos os dias. Encontrava-se com Adão até que um dia Adão não aparece. Você já viu aquelas brincadeiras que os pais fazem com criancinha de 3 anos, 4 anos, 2 anos de idade? Quando a criança vai para esconder e ela não dá conta de esconder. Ela não consegue se esconder, ela esconde debaixo do sofá, fica metade do corpo de fora. Ela tenta esconder debaixo da cama, fica metade das coisas de fora e ela pensa que está escondida. Não é dessa maneira? A mesma coisa aconteceu aqui com Adão. Adão peca e Deus parece que sai como um pai, pegando um bebezinho, uma criancinha que não estava sabendo exatamente o que posição tomar. E Deus pergunta para ele, Adão, ecoa ali no jardim a voz de Deus, onde estás? Onde está? Ou seja, Adão, cadê você? Deus sabia exatamente aonde que Adão estava. E Deus perguntando o que Deus queria de Adão. Que ele abrisse o seu coração e dissesse para Deus o que estava passando exatamente no seu coração. O que ele tinha feito, o mal que ele tinha feito, o mal que ele tinha causado, o erro que ele tinha cometido, pedido perdão para Deus. Mas o que Adão fez? Não, eu me escondi porque eu estava nu. E Deus falou para ele, quem te falou que você estava nu? E quem falou para você que nudez importa? Nunca importou, por que você está falando de nudez agora?
Às vezes o que Deus quer de nós, independente dos meus erros, dos seus erros, é exatamente isso, que nós nos acheguemos a Ele, voltemos novamente a Ele, com o nosso coração quebrantado, para que Ele possa novamente começar a trabalhar em nós. Deus nunca, nunca vai nos abandonar de maneira alguma, não importa o tamanho do nosso erro, não importa o tamanho do nosso pecado, Deus ainda continua a nos amar e vai nos amar até o fim. Você crê desta maneira? Talvez o exemplo mais que exemplifica isso está em João 3,16, quando diz que Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira. João não conseguiu colocar uma palavra que expressasse o tamanho desse amor. Ele disse: Deus amou o mundo. Será que colocaria a palavra muito? Não, muito ficaria esquisito. Deus amou o mundo demais, ficaria esquisito também. Ele coloca alguma coisa que é um amor indescritível, um amor que não tem como mensurar, um amor como você não tem condições de contar, de fazer nada. Então João coloca aqui que Deus amou o mundo, ou seja, de tal maneira, uma maneira que não tem como você exemplificar. Ele diz que a partir desse amor, Deus fez alguma coisa pela humanidade. A partir desse amor vibrante, contagiante, Deus então fez algo pela humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você consegue imaginar algo dessa maneira? A criatura misturada com seu Criador, o Criador descer aqui na terra, nessa terra, se sujeitar, se submeter, fazer as mesmas coisas. Vamos passar um pouco para frente aqui. A deidade do Filho de Deus, o verbo de Deus, lá em João 1, na realidade eu queria ter colocado também aí Gênesis 1, que fala que no princípio, o quê? Deus criou os céus e a terra. Então João pega essa palavra lá de Gênesis, dizendo do Logos, né, da palavra. Logos significa palavra, e João pega isso aqui e ele coloca então no seu texto, para colocar exatamente o verbo lá no início da criação, para colocar Jesus no meio de toda a criação. Então ele, lá em Gênesis está dizendo que Deus criou, né, no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora em João está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele está inserido lá na eternidade. Esse Jesus que nós cremos, que nós falamos, ele estava inserido, porque às vezes nós não entendemos essa palavra Logos, que era usada muito pelos gregos, pelos intelectuais, quando eles queriam falar de alguma coisa que era muito além da sua imaginação, muito além da sua mente. Então eles falavam desta maneira. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está falando quando em João 1,2 está dizendo que o verbo estava com Deus. O que era? Antigamente as pessoas, o que ele está querendo dizer aqui também? Às vezes a gente tem que entender o que o autor pensava, quais as coisas que tinham na sua época. As pessoas da mesma, aqui, baseado nessa palavra, que o verbo estava com Deus, no mesmo nível. As pessoas das mesmas classes sociais, principalmente os gregos, que tinham um intelecto muito grande, né? Das mesmas classes sociais, elas sentavam, quando se sentavam nas portas, nas casas, nos lugares para conversar, e quando elas tinham essa mesma classe social, elas sentavam no mesmo nível, diferentemente de um pobre sentado, por exemplo, com um rico, com um milionário. Não se assentavam no mesmo nível. Então, somente assentavam no mesmo nível as pessoas que tinham a mesma classe, ou classe social, classe econômica, financeira, no mesmo nível, elas faziam isso.
quando ele está colocando aqui que o verbo estava com Deus, ele está querendo dizer para nós que estavam juntos, face a face, olho no olho, olhando um para o outro, querendo dizer que o mesmo, o nível é o mesmo, todas as coisas em igualdade, em pé de igualdade. Mas vamos para frente um pouco. Eu quero falar um pouco desse unigênito aqui de João 1,14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Essa palavra unigênito, ela fala de um ser que é único da sua espécie. Aquele que é único da sua espécie. Ou seja, traduzindo em miúdos, para nós entendermos direitinho aqui. O que significa o unigênito? Que Deus não tinha filhos. Ele tinha filho. Ele tinha um filho. Ele não tinha filhos. Todos nós, vamos raciocinar, todos nós éramos criaturas de Deus, criados por Deus, assim como Colossenses está dizendo que Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra, principados e potestades. Ele está dizendo o seguinte, que Deus criou todas as coisas, inclusive os homens. Então, Deus tinha um único filho, unigênito. Nós éramos criaturas, pessoas criadas por Ele, depois do pecado. Mas o que aconteceu? Lá na cruz do Calvário, algo começa a mudar, algo começa a ser mudado e transformado. A posição do próprio Jesus foi mudada ali naquele momento. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que Ele era o unigênito, mas quando Jesus ressuscita, Ele já não é mais o unigênito do Pai, Ele agora é o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Deus não tinha filhos, mas agora Deus começou com Jesus, e quando é mudado Jesus ali na cruz, Ele deixa de ser o unigênito e é o primogênito. A Bíblia diz aí em João, vai dizer que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, foi-lhes dados o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Na cruz do Calvário, a nossa situação também foi mudada. Nós deixamos de ser criaturas. Eu não sou mais criatura de Deus. Hoje eu sou o quê? Filho de Deus. Fala com a boca bem cheia. Eu sou filho de Deus. É bom. A situação de filho é diferente. Filho tem herança, filho tem cuidado, filho tem zelo, filho tem muita coisa. Mas vamos passar para frente. O anúncio do nascimento do Salvador, no Antigo Testamento. Lucas 24, 27. O que diz Lucas 24, 27? Diz que Jesus, lá na sinagoga, ele começa a pregar, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus pegou a Bíblia e começou a mostrar para as pessoas ali no Antigo Testamento que as Escrituras falavam exatamente dele. Isso que eu fiz aqui um pouco, falei algumas coisinhas no início, a gente vendo Jesus, Jesus começou a falar isso para eles lá quando ele pega a palavra e começa a ler, ele começa a mostrar, olha aqui, aconteceu isso aqui assim, estava falando de mim, isso aqui assim. Aí as pessoas ficavam iradas. Por quê? Porque elas não entendiam que um homem parece que nascido de mulher, como que ele poderia ser Deus? Isso era uma blasfêmia tremenda. Por isso que em todo tempo eles procuravam matar a Jesus, procuravam tirar e ceifar a própria vida de Jesus. Aqui no Antigo Testamento, eu vou passar isso aqui, está dizendo que no advento da queda, onde tem aqui esse anúncio do Salvador, pastor, acho que foi, alguém já falou disso aqui no passado, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O
calcanhar. Aqui ele está dizendo exatamente dessa predição, quando o homem cai, ele está dizendo que ele nasceria, que o Salvador, que o Redentor nasceria de uma mulher. Ele está dizendo que nasceria de uma mulher, não está falando que ele nasceria de um homem e de uma mulher. Vocês notaram como que a Bíblia é perfeita? Está dizendo aqui que ele nasceria, está falando de tua, de sua, é da mulher. Não está falando que ele nasceria de um homem e de uma mulher. Não está falando que ele nasceria dos dois. Está falando que o Redentor, ele nasceria da mulher. E as pessoas não entendiam. Como que isso pode acontecer? Tem que nascer de um casal, tem que nascer de dois. Eu vou estar falando isso aqui daqui um pouquinho. Na predição da localidade do seu nascimento, também está dizendo lá em Miqueias, a palavra profética de Miqueias sobre o local de Jesus iria nascer. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas, olha aqui, são desde os tempos antigos, desde os dias de quê? Da eternidade. Quando a gente vai ver, nós vamos ver que muitos homens quiseram ser deuses, né? Se intitularam deuses, mas só um Deus quis ser homem. O único Deus se sujeitou e quis fazer exatamente o contrário, ser o quê? Homem. Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré até o tempo seu até antes dele começar o seu ministério. Jesus nasce em Belém, vive em Nazaré, e quando ele começa o seu ministério, ele muda para Cafarnaum, e ele vive então seus 3 anos e pouco na cidade de Cafarnaum, ali ao lado, no lago de Genezaré, mar de Tiberíades, e daí por diante, Jesus fica morando ali. Vamos mais para frente. Anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe deu instruções de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus. Isso está lá em Lucas 1, do verso 30 a 38. O que isso se chama? Isso se chama encarnação. É diferente de reencarnação. Qual que é a diferença de encarnação e reencarnação? Encarnação é o nosso Deus, a pessoa vive e encarna uma vez, uma única vez. É o que Deus fez através de Jesus, se encarnou uma vez. Reencarnação são múltiplas encarnações. Morreu, volta de novo, morreu, volta de novo. E algumas, não é nem religiões, seitas espiritualistas acreditam que às vezes a pessoa morre, pode reencarnar em qualquer coisa, qualquer animal, barata, pulga, passarinho, e qualquer coisa pode reencarnar, depende do que você fez aqui nessa terra, né? A pessoa reencarnada com uma barata, e a pessoa vai mandar o pé para estralar, nossa, matou minha tia. Estranho, né? Eu coloquei aqui, para nós falarmos um pouco, como poderia, preste atenção, os descendentes de Adão serem salvos do pecado e alcançar a perfeição. Como poderiam os descendentes de Adão serem salvos e alcançar a perfeição? O que Deus fez? Adão era perfeito, então Adão peca. O que precisaria equilibrar essa balança agora? Se um perfeito pecou, como que essa balança seria equilibrada agora? O que Deus pensou no seu coração lá na eternidade? Se alguém que era perfeito pecou, ele precisaria então para equilibrar a balança, de outro ser perfeito, mas que agora não pecasse. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é considerado o segundo Adão. Por quê? O primeiro Adão veio e pecou, mas o segundo Adão veio e restabeleceu todas as coisas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele foi gerado por Deus. Olha o que o anjo diz aqui. José, filho de Davi, não tema por receber Maria como sua esposa,
pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O que a palavra está dizendo? O que nela foi gerado. Gerado significa o quê? Preste atenção. Já estava pronto. O que Deus fez? Pegou e colocou, não precisou e não fez. Porque se José participasse, como que eu vou falar isso? Como que eu vou explicar isso? Nessa concepção, se José e Maria tivessem relacionamento sexual e Jesus nascesse desse relacionamento sexual, ele não teria as características necessárias para que ele pudesse ser exatamente este equilíbrio desta balança. Por quê? Adão era perfeito antes do pecado, da criação. Preste atenção, é como se a gente entra Satanás no meio como um terrorista, como sei lá o que mais tipo de falsificador, aquelas pessoas que fazem maldade com fábrica, joga trem dentro, como é que chama essas pessoas, esse tipo de gente? Sabotador, né? Satanás como um sabotador, como um terrorista. É como se ele, na raça humana, ele tivesse infectado a raça humana com um vírus. E esse vírus agora é replicado por todas as pessoas. Teve um encontro de um homem com uma mulher, esse vírus é passado de um para o outro. Até que chegou até nós, ou até que chegou, melhor dizendo, até que chega até Jesus. Então, Jesus não teve essa contaminação. A Bíblia diz que Maria nasceu virgem, teve um bebê virgem. Tem toda uma estrutura. A função sexual do homem não aconteceu. Pastor, mas teve função sexual de Deus com a Maria também? Não teve isso. Diz que Deus é como se fosse... É muito simplista falar isso, não me entenda mal. É como se fosse uma barriga de aluguel. É como tudo preparado e colocado então no útero de Maria. E a Maria se sujeitou a isso. Tanto que ela perguntou, Senhor, falando para o anjo, mas eu nunca tive um rela-rela com homem nenhum. Eu nunca tive aquele negocinho no escurinho, de trás das portas com ninguém. Como é que faz? Ele falou, não se preocupa que o que de ti vai nascer, ele é santo. Ou seja, se a Bíblia diz que é santo, não teve relacionamento, não teve coisa errada, não teve pacto, não teve coisa alguma, mas teve o nosso Deus. Se tivesse nascido de José, ele teria o DNA de José e de Maria. Tem até alguns estudos, eu não vou entrar nisso aqui agora, primeiro que não dá tempo, sobre o que é passar do DNA do homem, passa dos cromossomos, o homem passa de cromossomos Y para a sua geração, então os homens vão passando esse cromossomo Y para quando nasce outros homens, vai passando isso aqui. Mas vamos deixar isso para lá. O que aconteceu é que Jesus, ele nasce, não nasce em pecado. Jesus nasceu também perfeito, assim como Adão, para que ele pudesse ter, porque se ele tivesse, a Bíblia diz que o cordeiro, o apresentado, ele deveria ser perfeito, não deveria ter mancha, não deveria ter mácula. Se Jesus tivesse nascido em um relacionamento, ele não seria perfeito. Então ele não poderia ser o nosso Salvador, ele teria que ser perfeito. Até que vai passando então, perto de lá no batismo, que a gente entende, porque quando era na expiação, nas portas, por exemplo, se você lembra lá do Antigo Testamento, na Páscoa, por exemplo, na saída do povo do Egito, o que teve que fazer? Matar um cordeiro, matar um bichinho, um animal, e que o sangue dele fosse passado nas portas, nos umbrais das portas. O que aquilo ali simbolizava? Simbolizava o inocente pagando pela vida de um pecador. A vida de um inocente para um pecador, para não morrer um pecador. O inocente morreria, era sacrificado no lugar de um pecador. Então isso aí veio lá, começa lá na Páscoa, vem aparecendo no tabernáculo, aparece lá no templo,
com sacrifícios contínuos e constantes, fazendo expiação, significando exatamente isso, o inocente pelo pecador, até que chega o Cordeiro perfeito. Preste atenção, até que chega o Cordeiro perfeito. Jesus andando para ser batizado, ele aparece e no batismo ali de João, e João diz: para tudo, aponta o dedo para Jesus, as pessoas sendo batizadas para seus pecados ali, para arrependimento, mas ele olha para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não encobre, não esconde mais. Agora não é um sacrifício imperfeito, mas é o sacrifício perfeito, que arranca todo o pecado do mundo, e as pessoas entenderam isso, porque eles sabiam dos sacrifícios, da maneira que os cordeiros eram sacrificados. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A igreja católica até que tentou dar um jeitinho nesse negócio, mas ficou pior, porque eles declararam que Maria era imaculada, ou seja, sem mácula. Então eles acreditavam que Maria então era perfeita, aí declararam que Maria era perfeita, era imaculada, sem pecado. Então, se a gente for vendo, as coisas só foram piorando, porque se você pegar, então você vai pegar o pai de Maria. Se isso passa de um para o outro, o pai de Maria não era perfeito, ou ele teria que ser perfeito, e de maneira alguma, o pai do pai, o avô, o bisavô, o avô, até nós chegarmos lá em Adão, que era um ser depois do pecado imperfeito, ou seja, não existe ninguém perfeito. Diferentemente, quando Davi disse que em pecado o quê? Me concebeu minha mãe. Vamos mais para frente. Desfrutado pela humanidade, uma manjedoura. Foi nesse lugar que Deus mostrou singeleza, simplicidade, para chegar ao homem pecador e entregue ao opróbrio, palavra bonita, né? Opróbrio do pecado. Em João 1, 9 a 12, eu coloquei, isso aqui está lá na sua revista, que diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nesse texto aqui fala que a salvação é para todos, não é somente para o judeu, como muitos querem dizer, veio para o que era seu. Quem que era seu? Seu é todo mundo que foi criado, todas as coisas, tudo é de Deus, tudo foi criado por Ele. Mas os seus é o quê? Os seus, não é simplesmente o judeu. É verdade que os judeus tiveram um plano especial. Os judeus foram um povo especial. O Salvador nasceu dos judeus, mas não significa a nação dos judeus, a salvação era somente para os judeus. Não, se fosse assim estava errado. Será que Deus não sabia? Veio para os seus, mas os seus, bom, já que esqueceu, os judeus não quiseram mesmo, então agora, já que vocês não quiseram, vou mostrar para vocês agora, né? Mais ou menos assim, vocês não quiseram, não, então agora vou abrir para todo mundo. Será que é isso que o texto está querendo dizer? Exatamente, claro que não. Quando Deus pensou na salvação, Ele pensou em todos, pensou em todo mundo. Está dizendo que Ele veio para o seu, as suas criaturas, mas os seus filhos, aqueles ali, não receberam, todos não receberam, mas a todos que receber, vai ser dado o poder de serem filhos de Deus. Eu coloquei um texto aqui sobre esse opróbrio, que significa vergonha, honra, desonra, degradação moral, parecendo até que o jornal de hoje, né? Jornalzinho de hoje. O que ele está dizendo aqui? Que o homem pecador entregue ao opróbrio do seu pecado. Olha o que diz Romanos 1, 25 e alguns versículos. Porquanto, parece que não é de hoje isso aqui, olha só. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. E por essa razão, qual razão? Por eles terem trocado a adoração, né, por coisas, adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, e por esta razão Deus os entregou a paixões vergonhosas.
Deus os entregou a paixões vergonhosas. A pior coisa que eu acho que existe no mundo é nós vivermos sem Deus. E Deus entregar aquilo que vem na nossa mente para nós fazermos, deixar fazer aquilo que vem na nossa mente. Já imaginou se a gente ficasse uma semana e Deus falasse assim, ó, você vai ficar de hoje até domingo que vem, e tudo que você imaginar e pensar, você pode fazer. Será o que a gente faria? Eu tenho algumas coisas ruins demais aqui na cabeça. Será o que a gente faria? Está dizendo aqui, olha só, eu vou continuar lendo, que Deus os entregou, ou seja, deixou fazer. Entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual para uns com os outros homens. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Você já imaginou? Parece que não é, nós não estamos vendo isso aqui agora, hoje. Deus entregando aquelas pessoas que não têm o temor, que procuram viver uma vida dissolutamente. É como se Deus falasse, vocês não estão me escutando, não estão me ouvindo, não estão querendo. Faça então agora, a partir de agora, vocês façam o que está nas suas mentes, nos seus corações. Outra, Jesus foi o homem perfeito. O Senhor Jesus foi o único homem perfeito que esse mundo alguma vez já viu. Ele foi totalmente e sempre perfeito, aos olhos de Deus e diante dos homens, perfeito nos pensamentos, perfeito nas palavras e perfeito nas ações. 1 Timóteo diz que, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus cometeu algum pecado? Sim ou não? Não cometeu pecado. Ele poderia cometer pecado? Poderia pecar? Ele estava no mundo, ele tinha essa opção, teve essa escolha. Ele poderia pecar, mas ele não era Deus? Era, mas ele era 100% homem também. Olha o que aqui diz Romanos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, Romanos 3, 23. Mas a vida de Cristo foi sem mácula. Ele chegou a perguntar um dia no meio dos fariseus, olha só. Olha o que Jesus falou. Me aponte aí. Qual de vocês pode me acusar de qualquer um pecado? Jesus chegar no meio de uma multidão e falar assim: qual de vocês aí pode falar, abre a sua boca, qual de vocês pode me acusar de qualquer um pecado que seja? Então Jesus foi perfeito, não porque ele não poderia, mas porque ele não pecou, ele não quis, ele abriu mão disso e não pecou, para que nós pudéssemos hoje ter esta oportunidade de estarmos aqui, que os nossos pecados fossem por Deus não mais expiados, mas fossem arrancados da cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele foi lá naquela cruz, lá a cédula que nos era contrária, a cédula que tinha uma escritura, parece com uma assinatura nossa embaixo, dizendo assim: olha, eu vou pegar emprestado aqui, tem um pecado que eu fiz, mas toma aqui uma promissória na sua mão, Satanás, fica com a promissória aí, eu quero pecar. A Bíblia diz que o quê? Lá naquela cruz, Ele foi lá e tomou aquela cédula que nos era contrária e rasgou, e nos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Você pode glorificar a Deus? Dá uma salva de palmas a esse Deus. Quando Ele foi procurar João Batista, João Batista batizando, João Batista pregava o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Aí João não quis batizar Jesus, porque
Para que batizar se Jesus não tinha arrependimento, se não tinha pecado? Jesus falou, senão você vai ter que me batizar para que se cumpra a justiça de Deus. Foi só a partir desse momento aí que João batiza Jesus, para que as pessoas pudessem vir, não porque Jesus tinha pecado, mas para que pudesse cumprir a justiça de Deus. A concepção do Salvador. Um plano concebido desde a fundação do mundo, a origem do plano da salvação. O plano de salvação não foi elaborado por Deus no momento em que surgiu o pecado no mundo. A Bíblia diz que antes de criar o mundo, Deus havia criado o plano de salvação. Olha o que diz Pedro, 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, com pratas ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, é o que nós falamos, vai passando de um para o outro. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Imagina a seguinte conversa de Deus, né? Depois de ter criado, o homem peca, e Deus agora chama Satanás e fala, Satanás, vem cá, eu estou contrariado demais. Pensa numa pessoa que está contrariada, sou eu. Eu estou decepcionado demais com o homem. Eu estou extremamente decepcionado com o homem, eu não sei mais o que fazer. Eu fui pego de surpresa. Imagina essa conversa. Deus com Satanás. Mas agora eu sei que estragou tudo. Já que você estragou tudo, foi culpa sua. Você vai pegar esse povo agora e vai ficar com você. Se vira que eu não quero saber mais de ninguém. Já imaginou disso? Esse tipo de conversa nunca existiu. Deus sabia e continua sabendo de todas as coisas. Tem uma lei chamada Lei de Murphy, a lei para os mais exigentes, Murphy, que diz que se alguma coisa tem uma mínima probabilidade de dar errado, algum dia, certamente ela vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. Se existir um ínfimo de possibilidade de dar errado, um dia vai dar errado. Será que Deus não sabia disso? É claro que sabia. Eu imagino Deus como o Criador. Eu pus essa imagem. Olha que imagem legal. Um Deus fazendo assim com um pincel, como se estivesse pintando o mundo. E isso aqui Ele fez em todo o universo. Imagina, quando você foi chegar o seu filho, nós, pais, mães, amamos os nossos filhos. Aquele que é pai de primeira, principalmente aqueles que são pais da primeira. Estou vendo ali o Fernandão, né? Fernandão vai inteirar time de futebol já logo, logo, né, Fernando? E as pessoas que são pais a primeira vez, a alegria que elas têm de fazer o preparo da chegada do bebê. Não é verdade? Antes do bebê nascer, a pessoa já está preparando tudo. Prepara, se não tem uma casa confortável, ele troca de casa, ele arruma um jeito de trocar de casa. Se não tem um quarto, ele arruma um quartinho direitinho, arruma um quarto, pinta o quarto, vai lá, decora o quartinho, coloca as coisas, coloca tudo ali. Para quê? Tudo pensando no filho que vai chegar, não é verdade? Eu vejo Deus fazendo exatamente isso. Deus agora batendo um papo com os anjos, Senhor, Tu vai criar mesmo o homem, você tem certeza disso? Essa palavra, o Senhor vai dar livre-arbítrio para o homem, o Senhor tem certeza? Deus falou, Senhor, eles vão te negar, eles vão te trair. E Deus, sabedor de todas as coisas, não tem problema, mas eu tenho uma solução para isso. E eu vejo Deus, então, lá na eternidade, Ele começa a criar todas as coisas. Começa a criar o mundo, começa a criar as constelações, começa a criar tudo. E Ele vem criando até que chega na terra, cria a terra, separa a água, separa tudo.
Ele fazendo o plano, fazendo o projeto. Antes de começar coisa alguma, ele desenha, começa a desenhar na prancheta ali a terra, né? Começa a desenhar tudo ali, até que chega o momento crucial dele colocar em prática, de começar a colocar em prática todos os seus pensamentos, todas as suas ideias. Então é como é que nós começamos a ver na Bíblia, é quando Deus se posiciona e se levanta e começa a colocar em prática o seu plano, dizendo: haja luz, e houve luz. E Ele vai criando todas as coisas, até que chega no homem, e a partir daí Ele prepara todas as coisas. Diga amém. Aqui está falando que Jesus, eu já passei para frente? Peregrinou por terras estranhas, sem acomodações adequadas, num ambiente inóspito, extremamente humilde, se esvaziando de sua glória para habitar entre os homens. Essa palavra se esvaziar vem de uma palavra chamada kenosis. Esvaziar não significa que ele perdeu a sua deidade, ou ele perdeu a sua divindade, mas significa que ele acrescentou na sua vida a humanidade, que ele era Deus, ele é alto, ele é eterno. Então, ele é autoexistente. Então, ele acrescentou na sua vida a humanidade. Ele não perdeu coisa alguma, ele se esvaziou, ele deixou, ele optou a se sujeitar. Pensa numa coisa, ele optou, se sujeitou à vontade de Deus na sua vida, como nós. Teve que orar, teve que buscar, teve que jejuar, teve que falar com Deus, teve que chorar, teve momento de crise na sua vida, teve momento de que se sentiu desamparado na sua vida, mas por quê? Ele poderia ter aberto a sua boca e mudado todas as coisas, como Deus, mas como homem, ele se submeteu, se sujeitou. A Bíblia diz que ele se esvaziou, ou seja, ele fez a opção de não usar aquilo que ele tinha lá. Vamos mais para frente, e vamos terminar. Os atributos, eu coloquei aqui, os atributos, se Jesus era 100% homem, 100% Deus, aqui tem algumas diferenças. Diferenças incomunicáveis, a eternidade, imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência. Isso aqui, somente Deus tem, o homem não tem esses atributos aqui. Aqui, imagina essa linha aqui, essa linha amarela como sendo a linha da eternidade. Você está vendo Jesus aí? Por que você não está vendo Jesus na eternidade aí? Porque Ele é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas. Ele não tem, por isso que a palavra chama eterno. Ele não tem início e não tem fim, diferentemente do homem. O homem teve um início. Não vai ter um fim, mas o homem teve o seu início. O homem é chamado de evoterno, ou seja, alguém que teve um início. Olha só, eu fiz uma ilustração aqui, que o homem é colocado, então é inserido na eternidade. Olha só, o homem foi inserido em um determinado momento, ele foi inserido ali na eternidade, né? E essa animação não anima. Não animou não. Mas o homem foi inserido na eternidade e não vai ter o final. Os atributos comunicáveis, amor, bondade, justiça, conhecimento e santidade. Esses tem em Deus, tem em Cristo e foi também comunicado a nós, ou dado a nós também. Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus. Eu acho tremendo certas coisas, como que Deus tem um conhecimento da nossa vida. E eu tinha colocado um texto aqui sobre a precisão cirúrgica de Deus sobre o conhecimento de todas as coisas. Olha esse texto aqui, texto simples. Lucas de 1, 26 a 27, diz assim: e no 6º mês, olha aqui, 6º mês, dentro de uma cronologia, dentro de um tempo, cronos, Deus achou o 6º mês. Ele diz assim: foi o anjo Gabriel. Ou seja, o anjo Gabriel, aquele anjo da presença, que está sempre na presença de Deus. Deus deu ordem a um anjo específico.
E diz assim: um anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Uma cidade da Galileia significa o que? O estado. É como se fosse o estado de Goiás. Imagina. Foi esse anjo enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré, então, uma cidade. Então Deus foi fechando, da eternidade, Deus achou uma data, um tempo. Desse tempo Deus achou um país, achou um estado, achou uma cidade. E agora ele vai fechando mais e diz assim: há uma cidade de Nazaré, há uma virgem. O que é uma virgem? É uma mulher separada, uma mulher que está totalmente preparada para viver uma vida com um homem, com seu marido. Ele diz assim: desposada com um homem. Olha o conhecimento que Deus tem, cujo nome era José. José é o nome mais comum que existe. Entre os comuns ele faz algo especial, ou que ele separa e faz algo especial, da casa de Davi. Ou seja, famílias ainda são prioridades nas mãos de Deus. E diz aqui: e o nome desta virgem é Maria. O que isto fala para mim e para você? Significa que nós não fomos um projeto fracassado que não deu certo. Significa que nós não fomos simplesmente um erro de cálculo da parte de Deus. Significa que Deus sabe todas as coisas ao meu respeito e ao seu respeito. Sabe de cada lágrima que cai dos meus olhos e dos seus olhos. Sabe cada pensamento puro ou impuro que está no nosso coração. Sabe de cada ação ruim ou boa que nós fazemos. Sabe o meu endereço, sabe o meu CPF, sabe todas as coisas, sabe o que eu sonho, sabe os meus projetos, sabe as minhas dores, sabe todas as coisas. Baseado nestas simples palavras aqui, ele vai descendo todas as coisas até chegar em Maria. Ou seja, Deus faz por mim e por você. Ele vai deixando a níveis milimétricos, vai separando você das suas turmas, separa você do seu mundo, da sua multidão de trabalho, vai te escolhendo, separa famílias que não estão aí, separa a sua família, dentro da sua família separa a sua vida, dentro da sua vida separa aquilo que te mais traz dor, para que Ele possa organizar e arrumar para você. O que nesta manhã eu acredito é que Deus continua sendo um Deus pessoal. Ele não é um Deus que nos fez aqui, nos criou e nos abandonou, mas é um Deus ainda que continua ouvindo as nossas orações, o nosso clamor. Vamos orar então, nesta manhã. Feche os seus olhos. Amado Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade. Nós te louvamos porque o Senhor continua sendo bom, continua sendo o Pai amável. Pelo seu amor, ó Deus, tu fizeste todas as coisas. Não foi por causa do pecado que o Senhor realizou grandes coisas, não. O Senhor já tinha pensado nisso na eternidade, ó Pai. O Senhor criou todas as coisas e agora nós estamos aqui, meu Pai. Tu fizeste ali naquela cruz o sacrifício perfeito e agora basta a nós seguir aquilo que o Senhor tem feito e preparado para nós, palavra após palavra, ó Pai. Nos abençoa, nos dê força, Senhor, nos dê constância na nossa maneira de te adorar, nos dê força para equilibrarmos, ó Deus, as forças espirituais do Senhor com as forças espirituais desse mundo que é contra nós, ó Deus. Fortalece cada casa, cada família aqui representada nesta manhã, ó Deus amado. Fortalece os laços que existem entre irmãos, fortalece os laços entre amigos, fortalece os laços que existem entre pessoas e pessoas criadas por Ti. Fortalece-nos, meu Deus, para levarmos a Tua palavra aos que necessitam, ó Deus, aqueles que estão às vezes distantes, aqueles que têm virado as costas para o Senhor, mas que possamos ser arautos do Senhor, dizendo que há um Deus no céu que vela por todas as coisas, que é um Deus pessoal e um Deus que nos ama, porque Ele é fiel. Deus abençoe esse dia, esse domingo, ó Pai, que nós estamos na Tua presença, na Tua casa, falando a Tua palavra. Nos abençoa como o Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que Deus nos abençoe, que nos dê um bom domingo, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.